Bom, então meu nome é Priscila Patrício, eu sou ex-executiva do mercado imobiliário e abri uma escola de dança na pandemia. Aí eu acabei entrando na Cato e desaforada, né, com 19 anos coloquei lá, salários acima de X mil. E aí só aparecia vaga de corretor de imóveis, corretor de imóveis, corretor de imóveis. Falei, gente, corretor de imóveis? E assim, o que eu queria ganhar, eu teria que ser diretora de marketing de uma grande empresa. E eu tava estudando marketing na época. Eu falei, gente, então seria inviável. E aí eu decidi começar. Eu vi que não precisava ter experiência e foi como eu entrei no mercado imobiliário. Comecei muito cedo, fiquei 3 anos e meio como corretora. Depois eu recebi a proposta para ir para uma construtora. Em paralelo com tudo isso, eu comecei a dançar. Era a minha válvula de escape. Então, eu nunca deixei de lado, porque era o que me dava fôlego para aguentar toda essa rotina comercial, estressante, enfim, que nunca foi fácil. E era a minha grande paixão, era o que eu realmente gostava, e em muitos processos difíceis na minha vida foi o que me deu força para continuar muitas vezes. Porém, era um trabalho que o meu foco era basicamente produzir dinheiro para os meus clientes. Era o meu foco. Eu não tinha um propósito maior por trás daquilo tudo. E depois de um tempo, isso começa a ficar muito vazio. E nos últimos tempos isso pesou muito para mim. E foi quando eu comecei a investir ainda mais em me aperfeiçoar na dança e tudo mais. E comecei a sentir essa vontade de viver de dança algum dia. Foi durante esse processo, assim. Só que viver de arte no Brasil é muito complicado, é muito difícil. E infelizmente não é valorizado como deveria e precisaria. Então, eu sempre me vi nessa posição de, poxa, mas eu não tenho tempo para me dedicar a ser professora. Eu também não quero ter que abrir mão do meu hobby, da minha válvula de escape, para virar uma profissão, mas eu quero viver da dança um dia. E foi quando eu fui meio que pensando em formas de conseguir isso. E aí a única solução seria ter o meu espaço, ter a minha empresa em um ramo que não é trabalhado como deveria na parte comercial e de marketing. Tanto é que muita gente gostaria de aprender a dançar, mas às vezes você não sabe nem onde tem uma escola de dança perto de você. Porque a área de marketing não é estruturada, infelizmente. E na pandemia foi uma grande virada de chave para muita gente, né? Ela gerou muitas oportunidades, ela gerou muitos empreendedores. E eu fui uma dessas, porque eu estava numa situação onde eu já estava completamente desgastada do meu trabalho, estava passando por um processo de ansiedade absurdo, estava passando por uma crise de burnout, porque mesmo estando na pandemia, a impressão que dá é que o trabalho triplicou. E eu simplesmente cheguei no meu limite, assim. E foi quando eu parei para pensar, falei, poxa, eu me sinto preparada. Eu me sinto preparada para começar algo novo, sabe? E na época, o meu ex, ele assumiu uma escola de dança. E eu ajudei muito ele com essa parte dos bastidores. Então eu aprendi muito e a gente fez um curso de gestão para a escola de dança juntos. Eu estruturei a parte do planejamento estratégico da minha escola, da Vivaz, e tudo já estava pronto em março do ano passado. Mas eu não imaginava que ia ser tão cedo que eu ia dar o start nesse projeto. Acabou acontecendo de surgir uma boa oportunidade em outubro. Eu achei um lugar perfeito, uma oportunidade de preço, uma localização incrível, perto do metrô, perto de grandes polos financeiros ali da região da Zona Sul. Eu falei, gente, é agora. Se eu esperar, eu vou perder esse lugar. Em novembro, começou as obras. Em janeiro desse ano, eu abri a escola. Em fevereiro, eu fechei a escola, por causa da segunda onda da pandemia. E foi bem complicado. Foi um período muito difícil mesmo. Eu nunca pensei em desistir, mas deu medo muitas vezes, assim. Durante esse período, por 9 meses eu morei na escola. É uma coisa que quase ninguém sabe, mas eu morei na escola. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque os últimos meses da minha vida foi literalmente vivendo o negócio.
E tem dado certo, porque eu acredito que tudo que a gente coloca energia, que a gente acredita, flui. Principalmente quando você tem um propósito, né, muito forte. E no meu caso, é transformar a vida das pessoas através da dança. Porque a dança, ela realmente é terapia para muita gente. E o nome Vivaz vem justamente daí. É algo que traz mais vida para a vida das pessoas mesmo. Hoje eu tenho uma série de alunos que têm processos, tá passando por processo depressivo, de ansiedade, e fala para mim praticamente diariamente que a escola está sendo uma terapia para eles. Então, isso paga tudo. Faz tudo valer a pena, né? Faz todo o desgaste e todo o empenho valer a pena. E hoje, depois de 6 meses funcionando, nós já tivemos 156 alunos que passaram pela gente e 115 alunos ativos. Então, isso pelo tempo curto e por ser ainda pandemia, né, pra gente estar saindo desse processo, eu já considero, assim, uma superação mesmo, sabe? E eu sei que foi só o aquecimento. Então, a minha vida tem sido a minha empresa. Empreender pra mim é crescimento. E quando a gente fala de crescimento, não é nem só o meu. Ai, gente, é muito difícil, porque passa um filme na cabeça. Ai, meu Deus, corta. Não precisa cortar, não. Porque é a realidade, né? Nós precisamos ser vulneráveis. Ser vulnerável não significa fraqueza, muito pelo contrário. E hoje o meu foco é em crescer, ser referência em dança em São Paulo, porque eu acredito que é um mercado que ainda tem muito espaço, e levar todo mundo junto comigo, levar os meus parceiros, levar os meus 13 professores, levar todos os comércios que entram em parceria comigo todo mês e chegar no topo junto com eles, porque eu acredito que empreender é união em prol de algum resultado. E é isso que eu faço, é isso que me motiva e é isso que vai continuar motivando diariamente até a gente conseguir atingir o resultado que a gente espera. Se eu fosse falar alguns pontos assim que eu acredito que sejam fundamentais, principalmente para quem pretende empreender ou para quem já está empreendendo, né? E de repente está passando por um momento complicado, é que o primeiro ponto é o principal. Às vezes muitas coisas acontecem temporariamente sendo ruins por um bem maior lá na frente. Nada disso que eu contei para vocês aqui hoje teria acontecido se há 10, 11 anos atrás eu não tivesse perdido o horário da FUVEST. E por último e não menos importante, eu quero agradecer muito o convite da Escapei por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e contando um pouquinho dessa trajetória, que é algo da minha vida, né? Contando um pouquinho da minha vida desses últimos anos e tendo a oportunidade de repente, ter um canal que pode estimular, inspirar, enfim, outros empreendedores. Então é isso, gente. Muito obrigada e boa sorte aí no dia a dia de vocês, no negócio de vocês. Tchau, tchau!